hinos da obra de Maria, da Mel de Deus. É uma honra muito grande, um motivo de grande satisfação estar aqui. A comunidade Shalom, nós que somos um pouquinho mais antigos, talvez você não se recorde, mas ele também, o Assis, o nosso guia espiritual da obra de Maria Consagrado, ele também é das antigas, já foi o responsável pela renovação ali no Recife, né, durante muitos anos. E nós que somos um pouquinho mais caminhados na renovação, a gente sabe como a comunidade Shalom fez um bem imenso. Foi a nossa grande formadora. Se Monsenhor Jonas Abib foi o grande profeta do Brasil, não é? A comunidade Shalom foi a grande formadora, principalmente do Nordeste brasileiro. Nós, assim, devemos muito. Eu me lembro, padre, que a primeira vez que eu tive contato com a comunidade Shalom foi no encontro. Eu entrei na renovação, o senhor entrou em 84, eu entrei um ano antes, em 83, não é? E ali foi em 84, justamente no retiro de carnaval em Campina Grande, que a comunidade foi dar um retiro, não é? E eu estava ali. E foi uma coisa que marcou profundamente a minha vida, né? Eu comecei a sonhar em ser realmente um dia comunidade, pelo que eu vi, pelo testemunho ali, nos começos, no início da comunidade Shalom, assim, um grande amor, uma grande força do batismo no Espírito Santo. Era uma autoridade tão grande, eram tantas maravilhas, era tanto desejo de evangelizar, de se consumir, um amor à música, né? Uma força maravilhosa. Então, nós estamos aqui também como sinal de gratidão, de reconhecimento, né? Transmita isso ao nosso querido Moisés Emílio. Vocês estão fazendo 40 anos, né? E a gente se alegra demais, a igreja toda se alegra, especialmente nós, aqui da renovação do Nordeste, temos essa dívida imensa de gratidão. Hoje nós ouvimos na palavra de Deus a diferença entre o que é um homem espiritual e um homem psíquico, um homem natural. São Paulo, falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele vai dizer que assim como o que conhece realmente o homem, aquele que pode ser conhecido, é o seu espírito, ou seja, a sua alma, a sua interioridade, assim é o Espírito Santo de Deus, que enquadrinha tudo, inclusive nos revela o próprio Deus, porque Ele mesmo é Deus. Ele é o amor do Pai e do Filho. Então, se nós queremos ser homens espirituais, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é justamente pedir ao Espírito Santo que nos revele quem é Deus. Como víamos no Salmo, o Senhor é piedade, o Senhor é compaixão, é paciência, é muito bom para com todos, o Senhor é justo em seus caminhos. Nós só temos a consciência do amor do Pai e da salvação de Jesus Cristo na força do Espírito Santo. Por isso, se posso dizer uma palavra, desde para a comunidade Shalom, que é tão experimentada neste caminho, mas para cada um de nós, eu queria dizer a vocês, voltem sempre ao batismo no Espírito Santo. Por mais que cresçamos no conhecimento, por exemplo, a comunidade Shalom é uma especialista em formação, não é? Vocês produzem o que há de melhor, vamos dizer assim, em termos de formação, em termos de liturgia. Nós temos uma dívida muito grande para com vocês agora, nessa nova fase do Shalom. Agora não, já há muito tempo. A música litúrgica, sacra, belíssima, completamente assim, sem perder a unção, mas com uma beleza, com uma liturgia impecável. Mas não perca, a fonte de tudo isso é o batismo no Espírito Santo. Um rio, ele pode ser muito longo, grande, mas ele tem uma nascente. E se a gente não voltar sempre a cuidar das nascentes, assim a gente pode se perder no meio do caminho. Quantos nesses anos todos nós vimos? Eu me lembro de um irmão aqui do Shalom,
que eu sempre rezei por ele. Ele estava naquele retiro em 84, depois outro, e eu sei que eles saíram da comunidade, saíram logo, procurei saber, mas sempre rezo por eles. Rezo por tantas pessoas que a gente viu, grandes compositores, pessoas que fizeram músicas belíssimas, que ainda hoje animam os nossos grupos de oração, nossa liturgia, que se perderam. Pregadores extraordinários, não é? Formadores, pessoas que eram testemunho de vida, que por orgulho, pela assídia, pela tibieza, pela mornidão espiritual, vão se afastando, vão deixando a espiritualidade do Divino Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, e chega um momento que se perde. Não lembremos que o maior anjo se perdeu por orgulho, Lúcifer. O orgulho é a raiz de todos os males. E o conhecimento, muitas vezes, sem Deus, só desse homem psíquico, ele incha, não é? Quantos também, aqui não digo como crítica, mas vamos ver em que vai dar. Tantos estão deixando o batismo no Espírito Santo, estão se tornando coaches, mestres, né, com teorias humanas, autoajuda, já não pregam mais o Evangelho, já não pregam mais a palavra de Deus, começam a ensinar as pessoas técnicas humanas, não é, de autossuperação. Tudo vazio, meus irmãos. Isso é humano, isso não leva a nada. Pelo contrário, muitas vezes até nos leva para esse que quer o lugar de Deus, que vem até dentro da igreja. Muitas vezes a gente pode se escandalizar quando a gente vê esse evangelho de hoje, Lucas 4, Jesus em Cafarnaum, na sua cidade, está ali no sábado na sinagoga, pregando o evangelho, ministrando a palavra de Deus ali. Mas o demônio que está escondido no coração daquele homem se manifesta com toda fúria, com toda força, e ele diz palavras bonitas, ele diz ao mesmo tempo palavras de afronta ao Senhor. E o Senhor que não conversa com o mal, o Senhor que manda se calar, que manda, né, sair, faz um exorcismo, e aquele homem fica completamente normal, curado, liberto. Jesus mostra sua autoridade e poder, e as pessoas ficam encantadas, porque Jesus sempre permaneceu cheio do Espírito Santo. Se até Jesus precisou dessa efusão do Espírito Santo, quem somos nós? Se até Jesus quis entrar naquela fila de pecadores, sem ser nunca pecador, e recebeu de João Batista aquilo que não era nem um batismo, era só uma água benta, não é? Mas que os céus se abriram e sobre sua humanidade veio o Espírito Santo em toda a sua plenitude, e foi a partir daí que ele começou. Inclusive, seu primeiro ato do ministério foi para o deserto, para quê? Vencendo a si mesmo, vencer Satanás pela oração e o jejum, e começou a fazer seu ministério, escolher seus discípulos, mas sempre cheio do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo de Deus é a peça fundamental, é a pessoa é a pessoa fundamental para que a gente possa também não só viver, mas expressar, não só o discipulado, mas a missão de cada um de nós tem que ser não a partir só da capacitação humana. Precisamos sim nos capacitar, e nesse sentido a comunidade Shalom também tem um mérito muito grande, nos ensinou a formação humana desde o começo. São grandes profissionais, são pessoas capazes de fazer tanta coisa bonita, produzir tanto bem, mas sempre não na força humana. Sem o Espírito Santo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. E ninguém diz que Jesus seja maldito a não ser na ação do mal. Por isso é o Espírito Santo que exorciza
toda a força do demônio. É o Espírito Santo que nos capacita para viver não como um homem natural, mas um homem espiritual, uma pessoa de Deus, uma pessoa que não só fala, mas que tem autoridade, que a própria presença dela incomoda a ação do mal, e ele se manifesta para poder sair, para poder que as pessoas que estão sob seu efeito sejam completamente libertas. Sempre vivamos na ação do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.